gente boa, voltamos com o panorama bíblico do Novo Testamento, carta de Tiago, o irmão de Jesus. Lembra que nós estávamos falando no vídeo anterior do capítulo de número 1, né? Encerramos o capítulo falando ali sobre o homem maduro, em onde ele é provado, e ali sendo provado vai gerar nele maturidade, integridade e uma mente estável para a glória de Deus. Esse Tiago continua dizendo também nesse capítulo 1 que nós devemos ser o quê? Praticantes, não apenas ouvintes da palavra. E ele vai trazer, antes de nós entrarmos no capítulo 2, ele vai falar algumas coisinhas importantes para nós. Ele diz ainda no capítulo 1 assim, ó, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos, prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha que coisa linda. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face em um espelho. Depois de olhar para si, sai e esquece a sua aparência. Olha o que ele está dizendo, que aquele que não pratica a palavra, ele ouve, mas não pratica, ele não tem identidade. Lembra que nós estávamos falando de maturidade, integridade e mente estável? Agora ele está falando que ao ouvir a palavra, se eu não pratico essa palavra, eu não terei identidade. Ele continua dizendo, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha só, tem muita gente buscando felicidade em tantos lugares. Ele está dizendo assim, pratique a palavra de Deus, ouça atentamente, veja as escrituras, analise as escrituras, que você vai perceber aonde está a sua felicidade. Você perceba que o evangelho vai produzindo maturidade, uma vida nova em Cristo. Então, se está produzindo em nós maturidade, integridade, uma vida agora em Cristo, através das Escrituras, olha uma das coisas que Tiago vai falar de extrema importância, que às vezes a gente não para observar. Tiago vai falar das relações interpessoais, o relacionamento entre eu e o outro. E olha só, no mundo que nós vivemos, olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Ele começa dizendo assim, meus irmãos, o capítulo 2, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre o homem com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique ali, em pé ali, ou sentado no chão, junto ao estrado, onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Olha só que interessante. Ele está dizendo que tem um critério para se julgar, e ele é bíblico, ele é a palavra de Deus. E olha o que ele está fazendo, vê se isso não é o que hoje se pratica nas igrejas. Vê se isso não é o que você vê em muitos lugares. Pessoas que são tratadas pelo seu nível social. Existe a diferença social? Sim, mas na igreja de Cristo, todos nós somos iguais. Independente, tá, do cargo eclesiástico, independente se você é o pastor, se você é o presbítero, independente se você é o diácono da igreja, independente disso. Ali todos nós somos servos de um só Senhor. Tem distinção na maneira que nós servimos, mas isso não nos dá autonomia e poder sobre o outro, porque nós somos servos um dos outros. Foi o que Jesus nos disse. Jesus, ao servir os discípulos à mesa, quando ele se curva para lavar o pé de cada um deles, o que Jesus estava dizendo? O que Jesus estava ensinando? Vocês farão isso também. Vocês irão servir um ao outro. A marca da igreja de Cristo é servos uns dos outros.
Não pode ter o lugar do camarada que chegou ali, ele tem que sentar naquele lugar porque ele é o fulano de tal. Ele tem uma cadeira especial para ele. Gente, isso não é bíblico. Isso, quando nós olhamos para Tiago, nós vamos falar: opa, peraí, está de acordo com a palavra de Deus? Peraí, não tá. Então vou rejeitar isso aqui. Porque o crivo da nossa vida é a palavra de Deus. Então Tiago vai mostrar desde o capítulo 1, agora chegando no capítulo 2, que a Bíblia vai modificar, ela vai trazer maturidade, crescimento, para que eu viva para a glória de Deus. E se é para viver para a glória de Deus, os meus relacionamentos também têm que ser para a glória de Deus. O relacionamento dentro da comunidade de fé, dentro da igreja onde você está, ele tem que ser para a glória de Deus. Ele está dizendo assim: não tenham bajuladores. Aqueles que olham para um homem de uma posição alta na sociedade e tratem ele como se ele fosse o camarada melhor que existe naquele lugar. Vê se hoje você olha para muitos lugares e fala assim: por que época de eleição o político entra dentro da igreja, o pastor dá para ele o púlpito, dá para ele a cadeira e dá para ele um lugar de destaque? Vê se não está literalmente indo contra a palavra de Deus. Será que fariam isso com uma pessoa de oposição humilde? Será que colocariam em lugar de destaque? E muitas vezes é difícil a gente confrontar isso. Mas aqui, se você quer viver para a glória de Deus, abra a tua Bíblia, leia ela, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, deixa a palavra de Deus falar no seu lugar. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. E depois nós chegamos agora em outro ponto extremamente importante da carta de Tiago, que é o versículo de número 14 do capítulo 2. Isso aqui é fantástico. Olha o que ele diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão, irmã, estiver necessitando de roupas e alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Aqui nós precisamos entender o que é fé. Aí nós vamos à carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, o capítulo 11, vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se pode ver, mas daquilo que se espera. Ok? Então vamos entender o que é fé de maneira bem rápida e prática. A fé é um fundamento. Quando você vai construir um prédio, precisa ter um fundamento. Por isso que você não vê. Ok? O que é esse fundamento que sustenta aquele prédio? É o alicerce. Agora vamos lá, vamos entender uma breve coisa aqui para a gente entender rapidamente. Um carro você já viu na rua? Claro. Você já viu uma casa? Já. Então peraí, não é fé que te leva a isso. Ok? Porque isso você vê. O que é a fé? Vamos lá. A fé são as doutrinas. Por exemplo, a doutrina da justificação, lindão. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ao entregarmos a nossa vida para Cristo, respondemos à graça de Deus. Naquele momento, nós somos justificados diante de Deus por causa de Cristo. Você não viu isso, mas aconteceu. Ou seja, esse é o fundamento que sustenta a tua vida. Perceba no começo ele falando que Deus prova a nossa fé? Então vai vendo agora o que é fé. E ele está dizendo que aquilo que você acredita tem que produzir algo. Se o que você acredita é morto, não faz sentido. Porque ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, tem que ter obra junto. Ou seja, é ortodoxia e ortopraxia. Que isso, pastor? A ortodoxia é o conjunto de doutrinas e regras que nós acreditamos. A ortopraxia, ela é o cumprimento de tudo isso na prática. É o que está falando o Tiago. Olha que coisa linda. Se você crê que Jesus te justificou, se você crê que hoje você é um salvo, e a história do evangelho é de perdão e você foi perdoado,
Ou seja, isso é um fundamento, você foi perdoado diante do tribunal de Jesus Cristo, diante do tribunal de Deus. Se você foi perdoado, o que essa fé tem que produzir em você? Perdão ao próximo. Olha que coisa doida. Ele está dizendo, se não produziu, tem alguma coisa errada, a sua fé é morta. A sua fé não é vívida, ela não é real. Mas se a sua fé é baseada nas Escrituras em Jesus Cristo, vai produzir vida onde você passar. E ele continua dizendo, assim também a vossa fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Olha só, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Grave, porque isso aqui é fantástico o que está falando Tiago. Eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Aí entra aquilo que dizia Agostinho de Hipona. Quando você for pregar, se necessário for, use palavras. Se necessário. Porque a tua prática de vida, a tua ortodoxia, a vida que você vive, vai revelar a fé que você tem. Olha a importância disso. Então, a vida que você vive fala muito sobre a verdade que você carrega. Deus te abençoe. Hoje nós falamos sobre o capítulo de número 2. Tem muita coisa boa vindo por aí. Tamo junto. Acompanha daqui a pouquinho no próximo vídeo, capítulo de número 3.